Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Tem um poema de um poeta carioca que eu tive o prazer de conhecer aqui em São Luís, em meados dos anos 80, na época do Circo Voador, que chama-se Chacal. Eu não sei muito bem decorado, mas o título do poema era Papo de Índio. Era aquela linguagem adaptada que dizia mais ou menos assim: veio uns homens com sainha branca, trazendo um pó branco que chamava açúcar, e perguntaram pelos ouro, e nós não liguemos. Aí eles a repetiram, e nós fechamos a cara. Aí eles insistiram, e nós comemos eles. Tá. A conversa de Chacal lembra lá o bispo Sardinha e tantos brancos que são tão poucos devorados nesse meio tempo. Mas hoje, 2019, à beira de encerrar a segunda década do século, do milênio, nós encontramos pessoas civilizadas, olha o nome, tratando indígenas de uma maneira absolutamente indigna. Pessoas com formação superior, talvez com mestrado, talvez com doutorado, ocupando cargos fundamentais, se utilizando de um lugar comum, de um conceito que os ignorantes pequeno-burgueses usam em cafés de shopping, em botecos da moda com o chopp dobrado. Eu estou falando de um procurador lá de Belém, que disse que os negros vieram para o Brasil porque os índios são preguiçosos, que eles não queriam trabalhar. Será que é para justificar todo o horror cometido com o povo negro, com o povo africano? Este povo que não consegue pagar um marketing enorme para se vitimizar? Muito pelo contrário, um povo que continua sendo vítima, assim como os indígenas que estão sendo massacrados. E agora, nesse ano de 2019, muito mais do que em 2018 para trás. Isto é apenas uma notícia que eu estou dando. É um comentário histórico, um pequeno levantamento. É só um editorialzinho de um programa amazônico aqui do Maranhão. Mas nós não pensamos assim. Nós pensamos de uma forma democrática e republicana. De uma forma, como diria Caetano sobre São Paulo, é o mundo todo. Assim é este pequeno espaço, o mundo todo. E é sobre uma cultura mundial que nós vamos conversar hoje, com um maranhense lá de Caxias que ganhou o mundo e foi para um lugar tão cosmopolita como São Paulo, um lugar que também é o mundo todo. Nós recebemos hoje o artista plástico, meu xará, meu amigo de muitos anos, Geraldo Frazão. Geraldo, seja muito bem-vindo aos Analistas. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer. Natanael. Geraldo, lamentável, né? Procurador, uma pessoa esclarecida. Que devia defender. Se considera branco, né? Numa terra de índios, né? Historicamente de índios. Afirmar que não tem dívida nenhuma porque não tem navio negreiro.
né, e culpa, né, os índios, né, da escravidão por achar que os índios não gostavam de trabalhar. Eu queria muito ver, Geraldo, se a gente pudesse voltar no tempo, se esse procurador tivesse lá com as vestimentas da época, lá na beira da Baía de Guamá, lá em Belém, chegasse 3 navios brutos europeus com espada, mosquete, tudo, e obrigasse ele, ó, você vai limpar aqui o chão do navio porque a gente está mandando. Isso é qual a reação dele, né, Geraldo? E de barra de chicote. De barra de chicote, vamos ver o que ele ia falar, né? Mas é o que eu lamento, é pessoas esclarecidas, né? E eu comentei até num grupo, né, de jornalistas mais cedo, mais restritos, dizendo assim, chega a ser nojento. Esse que é o nome. Né? E onde nós vamos parar com toda essa gente preconceituosa saindo do armário, né, embarcando na loucura do pensamento do nosso presidente? Rapaz, eu tenho até medo da reação da sociedade, Geraldo, né, porque a gente está caminhando para um conflito aí inevitável em todos os aspectos. Então, é com muita temeridade que eu vejo uma notícia dessa, como tantas outras aí, que eu acho que eles querem, né, até fazer de conta que é corriqueiro, que é normal, que tudo isso está certo, e estão empurrando a gente, essas afrontas, essas ofensas, né, que necessariamente deviam estar apagadas da nossa história. Triste. Dito isto, hoje teremos um programa... Mais leve, né? Não sei, vamos perguntar para Geraldo. Tá mais de 20 anos vivendo na Europa, em Londres, Geraldo. Em Londres. E Londres é um lugar que você encontra muitos africanos, muitos negros, assim como em Portugal. Como é que... Daqui a pouco nós falamos do seu trabalho, Geraldo, mas você é um homem de cultura, você tem uma visão ampla, até por ser brasileiro. Como é que é esta relação lá no exterior, lá em Londres? É mais tranquila ou é parecido? Eu acho que o preconceito contemporâneo não é mais com a cor ou com o status social, quanto você tem. É um preconceito capitalista, na verdade, assim. Você tem dinheiro, você é respeitado, você não tem, você é tratado como negro ou como imigrante que não é daqui. É bem por aí agora. O que acontece em Londres, não sei aqui mais. Mas lá essa questão do colonialismo que aconteceu aqui, que continua a mesma atitude de tratar o cidadão daqui como uma pessoa inferior, porque se acham que é branco, na verdade não tem consciência que somos uma raça mista, não é? Continua, mas lá não tem isso. Você tem dinheiro, você tem um outro tratamento. Se você não tem, você tem um outro tratamento. Então eu acho que o racismo ali na Inglaterra é menos... É uma questão capitalista mesmo, é poder, é dinheiro, essas coisas. Aqui nós temos também esses, né? Aqui os preconceitos aqui nunca vêm sozinho, é de raça, de estado social, de conhecimento. Se chegar um índio lá rico, pronto, ele tem um tapete de diamantes para ele, vai ser tratado como um homem normal, porque ele é rico. Mas se chegar um índio com a mala na mão, que foi vencer a vida ali, vai trabalhar muito duro. Que para mim, eu cheguei assim lá, eu cheguei só com a mala cheia de sonhos. É isso que eu ia perguntar, como é que foi a sua experiência pessoal? Eu cheguei com a mala cheia de sonhos e com uma sede de conhecimento, e a minha viagem para lá não foi para ser um inglês, na verdade eu sou brasileiro, mas eu queria estudar no Chelsea College, também queria estudar no St. Martins, porque o meu sobrinho foi lá e falou, tem 2 escolas ali que as pessoas de uma universidade de São Paulo falam muito de lá. Falei, tá bom, eu vou lá estudar. E consegui fazer o meu BTEC, não fui para a universidade, senão eu ia dever o banco. Eu não queria ficar devendo o banco. Tantos mil lá, tantos... E eu fiz o BTEC. O BTEC era um curso teórico prático que te preparava para você ir para a universidade. E se você não quisesse ir, você já estava preparado para desenvolver o teu próprio projeto. Isso eu consegui fazer. E era em que ramo esse curso que fizeste? Artes visuais. Artes visuais. Pintura. Pintura mesmo. Eu fui diretamente para pintura, não quis fazer vídeo ou fotografia. Como eu já era um pintor abstrato e estava muito... eu trabalhava com metalinguagem, não era um abstrato de Jacques Pollock, mas um abstrato que eu construía a imagem. Eu trabalhava com os elementos da linguagem visual, na verdade.
E eu queria mudar a minha pintura, mas queria voltar à figuração, mas não pintando com pincel. Se eu já estava entrando nessa era digital da fotografia, que eu acho que a linguagem do momento é a fotografia. Eu falei, eu vou ser um pintor, fotógrafo, pintor, fiquei naquilo. Aí quando eu fui para o meu curso, eu falei assim, o meu projeto vai ser, eu quero voltar a pintura, eu quero voltar a figuração com a fotografia. E levei até o final esse projeto e agora eu trabalho com Mix Media, que não é uma coisa nova. O Duchamp, o Marcel Duchamp já trabalhava muitos anos atrás essa ideia da fotografia, dos objetos, a coisa toda. Tá. Vamos fazer uma paradinha e voltamos já já. De volta aqui com os analistas, hoje recebemos o artista plástico Geraldo Frazão. Ele mora em Londres, na Inglaterra, há 20 e tantos anos e veio aqui para uma exposição que será aberta amanhã, aqui na Avenida dos Holandeses. Daqui a pouco a gente diz direitinho onde que é. E é um trabalho interessantíssimo, que ele Geraldo, é uma ilustração, né? Uma parte desse problema são ilustrações de um livro de poesia do William Amorim. Amorim e a Rosiana Murray. Juntos, né? Juntos. Que é de gatos. Como é o nome do livro? É um nome... Gatos. Gatos, só isso. É belíssimo. E como é que foi, assim, esse diálogo com os autores? Eles te convidaram? Eles mandaram... O William um dia mandou um teste, mas falou, Geraldo, eu tenho um livro... Vocês já eram amigos no passado? Muito amigos. Sim. Até. E ele falou, Geraldo, eu quero trabalhar com você no meu livro. Aí eu fiquei assim, ok, trabalhar com o quê? Eu fiz um livro de poesia com a Rosiana Murray. Ele falou para mim que ela já trabalhou com a Clarice Lispector. Eu sou louco pela Clarice Lispector. Quando eu tenho um tempo eu leio algumas coisas delas, do Água Viva, que é um livro que eu acho que é pintura, aquele livro. E eu falei, tá, eu topo. Me manda os poemas. Aí ele abriu um parênteses na conversa e falou assim, Geraldo, esse livro é para crianças e para adultos. Aí eu falei, melhor para mim, porque eu já vou eu vou relaxar mais na ideia de construir as imagens nesse pequeno espaço, que eu sempre trabalhei com áreas muito grandes, minha pintura é bem grande, mas as ilustrações eu fiz manuais, espaços bem pequenos. Eu queria trabalhar... É um livrinho pequenininho, né? Eu queria exercitar a ideia de um grande projeto num pequeno espaço, num pequeno plano, aonde eu sempre trabalhava com espaços muito grandes, mas eu queria que fosse um pequeno espaço ali, mas que fosse uma grande ideia. Falei, tá bom. Aí a outra atitude para construir essa imagem foi não me preocupar com o domínio da técnica, porque eu sou extremamente racional na hora de fazer a minha pintura. O meu momento, a minha conversa com meu conhecimento de pintura, entre o conhecimento e o espaço que eu vou trabalhar é muito sério para mim. Não é nada muito fácil, é uma conversa muito desagradável, agradável às vezes. E eu falei, então eu vou desconstruir essa ideia do domínio da técnica. Eu não vou ligar muito para isso, mas eu já tenho comigo a questão da composição, de como trabalhar essa composição para que eu atraia o olhar do espectador e que eu provoque no espectador uma conversa, uma relação entre objeto e espectador. Eu não posso fugir dessa linguagem porque eu acho que minha pintura não vai se comunicar com o espectador. E eu fiz uma trilha sonora que vai ser tocada lá amanhã na exposição. Eu trabalho com música, eu dancei contemporâneo um tempo. E todas as vezes que eu começava a trabalhar, eu procurava uma música no meu Spotify ali, uma música que me emocionava, na verdade, para me dar força para me criar tudo aquilo. E está lá na galeria amanhã. E interessante. E assim, cada ilustração tem a ver com com cada um dos poemas, ou é uma interpretação geral? Tem um gato. Esse gato representa o humano, é uma metáfora o gato. E
Cada ilustração é não é igual. Cada ilustração conta uma história ali por trás daquele gato, do homem contemporâneo, na verdade, que você precisa ver para falar, ou precisa ver para sentir, sei lá. E a minha maior preocupação com essa exposição não é manipular o olhar do espectador, porque eu acho que tem vários níveis de leitura. Então, como artista, eu não sou um ditador de ideias, do visual, ou das linguagens visuais, para me chegar e dizer, minha pintura é isso, 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 isso. Então, cada um tem uma leitura, eu preciso respeitar essa leitura. Que, na verdade, você que é jornalista, é ator, você vai ter uma outra leitura de uma pessoa que fez matemática, uma outra pessoa que fez história, uma outra pessoa que é técnico, não sei. Então, eu preciso só fazer o meu trabalho e ver o que vai acontecer ali. A minha pintura não existe sem um espectador, ela precisa de uma plateia para se comunicar e dar o recado que essa interação é uma característica da arte contemporânea, isso, né? Com a diversidade das suas representações, isso, a performance, isso. O público faz parte da obra. Faz parte. Ela sempre foi assim, desde o começo até agora. A pintura sempre foi muito inquieta na história. Se você vê lá dos primórdios da pintura até agora, desde o Egito até agora, a pintura ela nunca se estagnou ali. Ela cresceu, ela é o que ela é agora, uma pintura contemporânea, pode-se falar isso. E como é que tu tá vendo, Geraldo, a arte, a pintura nesse momento? O que você acha do Banksy? Eu respeito todos os artistas, eu sempre tento ler a biografia dele, de onde vem aquelas ideias, se é uma ideia filosófica, se é uma ideia social, se é um pintor político, se é um pintor... Tem vários temas que um artista se aposta daquilo. Por exemplo, você como pode ser um pintor, um artista político, você vai, sei lá, fazer como ator, vai fazer quem? Samuel Beckett, sei lá quem. Um outro que já é menos político vai falar da beleza, o que é a beleza agora. Então não sei, são diferentes projetos, não é? E como está o público europeu assimilando esse novo contexto da arte? A gente foi bombardeado com uma ideia da pintura, da pop art. Não, a morte da pintura, que eu acredito nisso. Eu não vou mais aos shows em Londres, porque todas as vezes que eu vou, eu acredito que ali eu já vi aquilo. Então, eu não poderia continuar pintando se eu não usasse a fotografia como elemento da minha... Por quê? A fotografia para mim é mágico captar aquele momento que não existe mais, a morte do momento que não vou poder ter agora, no presente. Então, era a única forma de poetizar o meu trabalho, era usando a fotografia como elemento, para poder continuar sendo um pintor. E com toda essa ideia que todo mundo virou um fotógrafo, é fascinante, ao mesmo tempo eu tenho medo disso, porque gerou uma crise de identidade com essa coisa do selfie, isso e aquilo. Foi uma exposição que falava disso, mas eu ainda amo a fotografia. Tanto a fotografia banal, que as pessoas, isso é banal, mas eu acho que naquela banalidade tem um humano que fez aquela fotografia, que teve a ilusão que aquela imagem que na verdade não é. Entendi. Eu acho que a fotografia me salvou como pintor, senão eu não ia mais pintar. Eu tinha resolvido não pintar mais, eu parei um tempo até. E a fotografia fez o resgate do Geraldo, que adora trabalhar com essa ideia da pintura. Como é que é adaptar isso, Geraldo? Porque assim, a gente tem a nossa visão do mundo, ela é, tecnicamente falando, ela é bem ampla. Uhum. Quando se traduz para a lente, ela vem para um quadrado, ela localiza. Né? Como sintetizar o que a gente vê com um detalhe e a partir daí criar uma obra? Tá, eu posso explicar isso. Eu acho que como ser humano você tem um filtro que você escolhe as imagens que te atrai.
essas imagens que te atraem, como fotografia ou filme que você vê, te remete à tua história de vida, é uma coisa totalmente humana, vai tocar no humano, não é só uma fotografia, mas aquela fotografia que você viu através da lente, através da máquina. Conta a tua história, na verdade, você fotografou porque você fotografou você mesmo. Eu acredito que tudo que a gente fotografa ou pinta é autobiográfico. Eu não estou fotografando a paisagem, eu não estou fotografando a flor, eu não estou fotografando o sapato, estou fotografando algo que se parece com o meu interno, entendeu mais ou menos? Eu acho que é isso. Philippe Dubois é um teórico francês. Ele disse que a fotografia deveria ser chamada de ato fotográfico, que é o título de um livro dele maravilhoso, que foi fundamental para o meu trabalho de pesquisa até hoje. E Barthes dizia que a fotografia deveria se chamar Isso Foi, porque ao mesmo tempo que você não sabe o que é, ele chama de isso. E como já passou de dizer, isso foi a fotografia. As análises bartesianas são maravilhosas. São maravilhosas. Mas o seu avô era fotógrafo, meu né? Meu avô era fotógrafo, e quando eu fui de férias para Colinas lá, e eu vivia muito curioso com os álbuns de fotografia, e falei, mamãe, quero ver os álbuns de fotografia do vovô. Aí então eu mostrei, aqui é o álbum, aqui é a família, e vai toda aquela história. Aí o vovô veio assim, falou assim para mim, posso fazer o teu retrato? Claro que pode. Aí ele tirou, fez o meu retrato. Eu falei, mamãe, você pode falar para ele que eu quero ir ali naquele quarto que tem uma luz vermelha, escuro. Era pequeno? Pequeno. Ele, não, Geraldo, vem comigo, eu vou te ensinar como é que se faz o print, a revelação da foto. Aí eu fui ali, eu ficava muito curioso, e falei, olha, cuidado com o cheiro das químicas, não sei o quê. Aí o meu avô fez um processo que saiu o filme, no material plástico, sei lá. Negativo? O negativo, depois ele colocou na máquina e fez a imagem aparecer no papel. Aí já ali eu já fiquei assim, fascinado, né? Falei, o que vai acontecer? Só a projeção já era. Ele falou, eu vou projetar aqui e depois eu vou colocar as químicas e ali vai aparecer a tua imagem. Aí aconteceu tudo isso, mas eu fiquei muito interessado em saber por que não tinha uma luz normal, mas tinha uma luz vermelha. Ele me explicou isso também na época. E desde aquele momento, para mim foi assim, eterno. Eu pinto essa fotografia pelo resto da minha vida. Eu fui professor de fotografia. Natanael, por pouco, não foi meu aluno na UF, mas eu fui professor de fotografia na época que a gente ainda fazia a revelação PIB na Universidade Federal do Maranhão. E eu nunca vi, eu acho que passaram 4 turmas por mim, eu nunca tive uma turma para as pessoas não ficarem absolutamente fascinadas quando você joga o papel dentro da água que a fotografia se forma. É mágica. Na época de UF tinha Lavoisier, mestre Lavaux, né? E ele morava perto lá de casa no Turru, ele tinha um laboratório em casa também. Ele mora até hoje lá. E eu ia para lá, né, ele tirava as fotos de banda, aquela coisa toda, ele mostrando como é que fazia também. Assim, na época é um negócio, né, fascinante. Mas hoje também, Geraldo, eu pergunto até por dois, a relação com o espelho e essa autofotografia do celular. Interessante, vamos fazer uma paradinha, porque ele tá teórico hoje, Geraldo. A gente faz uma paradinha e volta já para finalizar isso aqui. Legal isso. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o artista plástico maranhense, Geraldo Frazão, radicado em Londres. E estamos conversando sobre o trabalho dele e sobre a arte de maneira geral. Como é, Natanael, o espelho? Não, a relação com o espelho e a fotografia hoje com selfie, né? O espelho é a imagem real ali, só que ela se dissipa. A fotografia acaba sendo o registro histórico daquilo ali, isso foi, né? E hoje em dia a questão do celular, do selfie, é praticamente a todo instante uma repetição de uma foto, de uma imagem, passando como se fosse até a efemeridade do espelho ali, que a gente acaba passando e toda vez que passa na frente tem novamente. Essa simbologia do digital hoje, do universo ali, muito do celular, do selfie, rede social, como nesse contexto da fotografia e da arte hoje em dia, o que ela contribui, o que ela é nociva para a conceituação da arte, para a concepção da arte. Então, depende do projeto do artista. Tem uma crise ideológica, a gente tem uma crise agora de identidade provocada pelo self. Quem sou eu?
o que eu faço, ou o que é realidade, ou o que é o real. Então, eu acho que é muito perigoso essa ideia do self, quando um sistema capitalista impõe em você uma imagem que você tem que ser e que você não é. Você vive dentro de uma ilusão, que na verdade essa ilusão é uma fotografia. Então, tudo isso o capitalismo te faz isso, o consumo te fez ser uma pessoa que não é real, na verdade, que eu entendo mais ou menos sobre isso. É tipo fosse uma fuga da realidade? Uma fuga da realidade criada, aquele momento que é real. Que a pessoa tem um momento de ilusão. As ilusões existem, então tem a ilusão da intelectualidade, eu sou intelectual, uma ilusão. Tem a ilusão, nem tudo é intelectual. Tem a ilusão de que eu sou um artista, na verdade você é e não é, não sei. Tem várias ilusões. Então essa história do celular é muito perigosa também para as gerações futuras, principalmente agora, que dentro de qualquer celular tem a inteligência artificial. O que essa inteligência artificial está fazendo ali? Só o meu portrait? Ou será se essa inteligência visual está tirando o meu retrato e mandando para um posto onde o sistema vai manipular a minha vida? Será se essa inteligência visual não está... Manipular e conduzir, né? Isso. Porque você acaba sendo conduzido de acordo ali com os algoritmos ali, as suas buscas, tudo ali, assim, é quase aquela coisa da inteligência. É muito perigoso essa ideia do self e os celulares com inteligência visual. Eu não sei se meu celular agora é uma câmera que está investigando o que eu faço. Eu não tenho privacidade. A privacidade na minha vida é super importante. Eu não tenho isso. No lugar onde eu moro, em toda esquina tem uma câmera, tem uma fotografia. Se a polícia quer me encontrar, se aconteceu alguma coisa comigo, eles me encontram em 5 minutos. Por causa dessa história da fotografia, do selfie, do Google, que é um perigo. Essa coisa toda. Foi previsto isso na década de 40 por George Orwell, só que ele disse que aconteceria em 1984 e aconteceu aí uns 15, 20 anos depois, né? E Geraldo, né, e essa falta de privacidade, né, quando o indivíduo ele entra ali no seu quarto, no seu refúgio, ali... Ainda não está sozinho. Não, ele não está por causa do céu, mas ele se sente cada vez mais sozinho também. Essa falsa impressão da experiência do causa mais solidão ainda, é isso que você quer dizer, né? Eu vivo numa sociedade totalmente solitária. Eu sou solitário em Londres. Eu tenho amigos virtuais, na verdade. O que os amigos virtuais fazem com o humano é matar o teu desejo de fazer amizade corpo a corpo, de ir num bar, beber. Eu posso fazer tudo no celular. Eu faço minha compra no celular, minha comida para minha casa, eu compro roupa, eu faço amigos. Se eu quiser fazer um date com alguém na rua, faço no celular, essas coisas todas. Eu acho um instrumento perigoso. Geraldo, vamos mudar um pouquinho de assunto. Como é que está o teu trabalho? Tu está estabelecido, vivendo só de pintura, não está mais precisando da palestra, da aula? Você trabalha por encomenda? Como é que é isso? Eu trabalho com uma companhia que eu viajo. Eu vou lá e vejo o que está acontecendo dentro do shopping dessa companhia. Se alguém precisa de treino, eu faço treino de maquiagem. Ou converso com aquela pessoa, eu tenho toda uma técnica de venda que eu falo o que ela tem que fazer com isso. Isso é que paga a minha casa, minhas coisas, a minha vida, e que compra material para minha pintura. A pintura vive através desse outro trabalho que eu faço. Então você tem outros trabalhos. É que nem nós aqui, a gente se vira de tudo enquanto é jeito. Isso. Mas e a pintura? A pintura está muito bem. É um exercício diário, Geraldo? Eu acho que tem uma pressão muito grande de você expor, de você fazer, de você produzir. Eu tenho meus momentos de solidão na pintura, que é pensar o que eu vou fazer. É pensar sobre o que eu estou fazendo, pensar no social, no econômico, no político. Por que eu vou pintar? Por que eu escolhi essa imagem? Eu não tenho nenhuma obrigação de pintar todo dia. Eu não tenho nenhuma obrigação de todo ano, ou de 6 em 6 meses, fazer uma exposição.
Eu fiquei 10 anos muito triste, eu fiquei sem pintar, mas eu fiquei lendo sobre pintura, alguns teóricos. Eu tinha um sketchbook comigo, que eu estava sempre fazendo anotações, ou desenhando, ou pensando no que dizer no próximo trabalho, se eu resolvesse voltar a pintar. Isso é genial. Às vezes, assim, aqueles amigos mais chegados, né, Natanael, os escritores, a gente se encontra para tomar o chopinho da quinta-feira ali na Praça da Igreja. E aí, Geraldo, tem escrito? Assim, eu não tenho sentado no computador para escrever, mas a cabeça está a mil e o bloco de notas. O bloco de notas do celular tá cheio. Mas eu sou assim, acho que é parecido contigo. Na hora que eu sento para escrever, tá quase tudo pronto na cabeça. A minha pintura não é uma pintura pronta, ela está ali, é como se fosse uma pintura mal acabada, que quem vai terminar aquela pintura ali é o espectador, ele termina aquilo com os sentimentos dele. Eu nunca te deixo para você uma pintura terminada. Que é uma das características do Mix Media, né? Isso. Que ele pega elementos de todos os lugares e deixa uma brechinha para tu entrares nele. Espaço ali. Geraldo, e amanhã a exposição, você sabe dizer onde é? Vai ser na Galeria do Sesc, às 19 horas. Vai ter uma performance. Performance sua? Eu convidei uma atriz muito especial, que é minha amiga Rosa Everton. Minha querida amiga. Eu adoro ela, eu acho que eu vou falar um pouquinho da performance aqui. Eu fui em Firenze, ver a pintura do Botticelli. E achei tão lindo aquela pintura, eu fiquei fascinado com a ideia da mitologia grega que estava ali, com o cristianismo, a Flora jogando o manto da moral em cima da Vênus, que ela vem nua com o cabelo. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma releitura chamada A Morte da Beleza, o bombardeio da Vênus, porque é o que se faz hoje. O que a gente fez com toda essa história, por todo esse tempo, desde da Renascença, por exemplo, até agora? O que é belo? O que é bonito para mim como artista? Por que banalizar a tortura? Por que banalizar o acidente? Todas essas coisas estão, o desrespeito. Então, essa performance fala disso, da morte, da beleza. Talvez a gente está num outro processo de reinventar a beleza. Eu estou falando de mim. Por todos os eventos políticos, sociais, econômicos que estão acontecendo no mundo. E é muito triste saber de tudo isso que está acontecendo, e o que mais me amedronta, eu tenho vários medos agora de tudo, sou um homem medroso, mas corajoso, porque o meu medo é uma ponte para mim, chegar onde eu quero, na verdade, mas eu chego. Porque as pessoas olham todo esse crime no telefone, nas redes sociais, por que não age? O que aconteceu? Quem atou nossas mãos, a nossa palavra? Que estratégia é essa que fez todo mundo ficar calado e não fazer nada? Isso me amedronta. É uma repressão contida que tem uma eficiência maior do que qualquer bala de metralhadora. Isso, através do teu trabalho, dos jornalistas, dos meios de comunicação, não sei. Que jornalistas são esses? O que essa gente está fazendo com o mundo, entende? E essa performance fala disso amanhã, assim, desse crime contra a beleza, que acho que é interessante. Eu me inspirei na Pina Bausch, um pouco, uma bailarina, uma dançarina, não bailarina, ela não se considera uma bailarina. Ela é coreógrafa, Pina Bausch é incrível. É, maravilhosa. Eu fui ver ela lá umas 2 vezes, fiquei fascinado. Estudei aqui em São Luís com uma menina que foi amiga dela lá na mesma escola, a Célia Rolf, na academia da Regina Teles. Eu estudei algumas coisas ali com aquela professora, e amanhã eu vou fazer esse movimento. Eu não sou um dançarino, eu vou criar um movimento que tem a ver comigo, eu vou ser a própria arte e a música. Certo, então, Galeria do Sesc, essa aqui da Avenida dos Holandeses, gente, bem ali, quase pertinho já do retorno do Calhau, em frente ao Hotel Ibis.
Tá lá a abertura da exposição de Geraldo com a performance. Provavelmente o William vai estar lá. Vai estar lá. A Murray, não sei se vai. Não, ela não pôde vir, Né? ela está no Rio. E tá todo mundo convidado, então. Todo mundo convidado, aguardo vocês lá e vai ser um prazer ver a galeria cheia para ver as novas gerações, os estudantes, os teóricos, os acadêmicos, todo mundo que tem interesse de retomar o hábito de ir à galeria para ver pintura ou escultura, mas eu particularmente tenho um convite especial para os jovens mesmo, os adolescentes que vão à galeria lá. Vai ser bonito. Geraldo, muito obrigado. Foi um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Tchau, obrigado a você por me dar essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Isso aí, né, Nathanael? Obrigado, Geraldo. Geraldos, hoje o programa é dos Geraldos. Geraldo, convivi, né, com ele há Geraldo, quase 30 anos Então, atrás, né? A gente muito novo eu me ainda. lembro de você. E Geraldo sempre, né, nessa efervescência cultural, nessa vanguarda ali. Eu acho que isso que é gratificante, a gente sempre pensar na frente, sempre pensar diferente e não ter medo de ousar, de criar, né? Acho que a liberdade nos permite isso, né? Acho que o processo de criação ele deve ser livre, sem amarra, sem pressão. Eu acho que quando há essa sinergia, acho que a arte flui ali e é uma coisa sem palavras, Geraldo, porque a gente às vezes é muito radical, não conhece quando é, mas quando vê a materialização de um sentimento ali numa obra de arte é muito gratificante, é renovador. Obrigado, Geraldo. Obrigado a vocês. Telespectadores, né? Perfeito. Até amanhã. Então, esse aqui é um programa de política. E não há nada mais político do que isso. Esse discurso de Geraldo Frazão aqui, de mostrar tudo o que está por trás da mente de um artista, todo o seu movimento criativo que sai como um cantor que canta, como um ator que interpreta, um pintor que pinta e por aí vai. Essa é a essência humana, na minha humilde opinião. Muito bom ter uma entrevista como essa e a gente tem feito esforço para desendurecer este programa. Ao mesmo tempo que é maravilhoso ter pessoas como César Pires aqui, como Adriano Sarney, como Luiz Pedro, como Felipe Camarão, é essencial termos também Geraldo Frazão, termos Everton Neto, Wilson Marques, termos o Dil Pires, porque essa é a composição integral da nossa comunidade. Agradeço mais uma vez a todos que participaram desse momento maravilhoso e principalmente a vocês que têm essa paciência de acompanhar o nosso programa e aqui e acolá tem um dedo de prosa, né, Nathanael? Com certeza. Nas filas de supermercado. Grande abraço a todos e amanhã estaremos de volta. Ontem eu errei aqui os convidados, hoje era o Geraldo, amanhã é que nós recebemos o defensor público. Desculpa por isso e até amanhã. Amanhã tá certo. Até lá.